de pé, vamos orar para a vida do nosso amado, em nome de Jesus. Querido Deus, eu agradeço pela vida, Pai, do teu servo, Pai, meu amigo, meu irmão, Pai. Eu rogo, Pai, a Ti neste momento, junto com a igreja, que o Senhor use poderosamente essa vida, que ele seja um canal de bênção, um canal de milagre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças seja convosco, amém? Uma honra, um prazer, um privilégio de estar aqui com os irmãos, ser participante desse tempo profético que vocês têm determinado aqui nessa igreja, para junto construirmos um ambiente de milagres. O irmão disse agora há pouco, é o que a gente precisa compreender. Primeiro, que a gente precisa simplificar a nossa fé. Com o passar do tempo, nós acabamos sofisticando demais a nossa fé. De verdade, eu creio que nós estamos enfermos de nossa fé. Nossa fé está adoecida. Nós temos perdido a proposta principal do Evangelho de Cristo. Se você avalia o ministério de Jesus, ele fez três coisas Jesus fez durante os 3 anos e meio que ele passou na terra. A primeira coisa que ele fez foi curar pessoas. A segunda coisa que ele mais fez foi ensinar as pessoas. E a terceira coisa que ele mais fez foi pregar o Evangelho das pessoas. Portanto, Jesus tinha uma prioridade no seu ministério, que era se compadecer da necessidade das pessoas. Eu creio que com o passar do tempo, e até na reforma protestante, nós não identificamos o Evangelho com essa proposta. Hoje a gente tem muito movimento de cura, muitos movimentos dentro do neopentecostalismo, mas eu creio que a nossa fé está adoecida. E eu acredito que a gente precisa restaurar, resgatar essa nossa capacidade de acreditar que o Evangelho, a proposta principal do Evangelho é realizar milagres no mundo. Porque Paulo diz que os gentios se converteram a Deus por força de prodígios e sinais. Quando pregamos o Evangelho sem sinais, nós o tornamos ineficiente, ineficaz. Eu creio que o Evangelho ele contém todas as coisas, e ele por si só já é resposta para as ansiedades mais profundas da existência humana. Mas eu acredito também que o Evangelho tem uma proposta de trazer resposta para as questões atuais da vida. Nós vivemos hoje num país e a gente tem alguns dramas. Um dos dramas do nosso país são os problemas econômicos e sociais que nos aflige todos os dias. E temos uma saúde, um problema muito grande na questão da saúde. E aí a gente parece que não entendemos que a Bíblia fala a respeito dos dons de curar, inclusive. E que Jesus também nos disse, quando nós fôssemos e pregássemos o Evangelho, esses sinais nos acompanhariam. Entre esses sinais está expulsar os demônios e também curar os doentes. Então eu creio que o que nós precisamos hoje é ajustar a nossa fé, e curar a nossa fé, para que a gente possa desencadear um tempo de milagre em nossas vidas. Amém? Queria compartilhar com você um texto, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Com o passar do tempo, a gente vai enxergando menos, né? Aí precisa de um óculos, né? Por esse óculosinho aqui, irmãos, para dar uma ajudinha. Faz tempo que passou tempo. Vamos lá, Mateus, capítulo 15 de Mateus. Eu confesso para os irmãos que eu demorei muitos anos para entender esse episódio aqui. Mateus 15, a partir do versículo 21. Porque esse texto e essa história é incompatível com Jesus. De verdade é mesmo. Quando você pensa em Jesus como ser antropológico, sociológico, quando você pensa como Deus, ele é imensurável, né? Não dá para a gente explicar Jesus, quando você pensa Jesus na sua forma de Deus, e a gente precisa pensar que quando Jesus estava aqui, ele se movia nessas duas dimensões, né? Ele era Deus plenamente, 100%. A Bíblia diz que ele era a expressão exata do ser de Deus, portanto Jesus era Deus em carne, mas também Jesus era um ser antropológico, era um ser sociológico, e como tal, Jesus era aquele que se compadecia da necessidade das pessoas,
por ter os mesmos sentimentos e as mesmas percepções da vida que as pessoas tinham. Jesus sofria com todos os dramas da vida humana, e a Bíblia diz que ele sofreu inclusive das mesmas tentações que nós sofremos, ele sofreu, e por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que é capaz de se compadecer das nossas vidas e das nossas fragilidades. E quando nós olhamos para esse texto, me parece que a gente não consegue encontrar esse Jesus aqui. Queria que você visse comigo aqui, versículo 15, capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Amém. Feche os seus olhos por um minuto. Querido Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti. Sim, Senhor. Pedimos o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Abra os olhos do meu entendimento, do meu espírito, para que eu possa enxergar além da letra e além do véu. Me ajude a ser nessa noite um instrumento de transformação na realidade do Teu povo, no nome de Jesus, segundo a proposta que o Senhor colocou no coração do Teu servo neste lugar, para esse tempo de milagre, para essas semanas de milagres. Eu oro no nome de Jesus, iniciando esse tempo profético. Nós lideramos esta unção profética e esse ambiente profético no nome de Jesus, e declaramos em concordância com os céus que a partir de agora e até o último dia desta campanha, milagres aconteçam no nome de Jesus, realidades sejam transformadas aqui no nome de Jesus, vidas sejam transformadas em nome de Jesus. E que acima de tudo o nome de Jesus seja glorificado, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. O irmão disse há pouco agora aqui, e eu concordo com ele: é os céus quem faz milagres, mas é a terra que os provoca. Deus está pronto para realizar, está esperando que nós o provoquemos para isso. E esse texto aqui, como eu disse para vocês, é um texto bem controverso, porque ele não se parece muito com Jesus. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos olhar do ponto de vista dos dois escritores, dos dois evangelistas, Mateus e também Marcos. Marcos capítulo 7, ele conta também a mesma história e ele acrescenta alguns detalhes. Eu queria que você olhasse para esse detalhe, porque eles são importantes para nós entendermos o que o Senhor quer construir em nós nesta noite, no nome de Jesus. Capítulo 7 de Marcos fala da mesma história, e ele diz, versículo 24: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Dois detalhes aqui que diferencia do capítulo 15, que está em Marcos somente. Dois detalhes. O primeiro deles é que Marcos diz que Jesus foi a uma terra, a terra de Tiro e de Sidom, e é bom nós entendermos que essa região de Tiro e Sidom era uma terra que não fazia mais parte geograficamente da nação de Israel, portanto era um ambiente gentílico.
O segundo detalhe que a gente encontra em Marcos, que não está também em Mateus, é que essa mulher era grega. São duas coisas importantes para a gente entender por que Jesus se comportou dessa maneira. Nós precisamos compreender que Deus, Ele só responde à fé. Deus não responde porque você precisa, Ele responde porque você acredita. Amém. Se Deus respondesse às necessidades, o mundo não teria, porque Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom. O versículo que foi citado aqui, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam acreditar que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que esse versículo nos informa? Que você só pode agradar a Deus, ou seja, a sua relação com Deus, o seu contato, a sua conexão com Deus se dá somente através de fé. É por isso que ele diz: é impossível agradar a Deus. Essa palavra agradar significa que Deus só se agrada, que Deus só se satisfaz quando nós nos levantamos diante dele com fé. E que ao tocarmos o coração de Deus com fé, Ele então se torna galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador no original significa um Deus que gosta de dar presentes bons. Eu fiquei maravilhado com essa tradução. Então, Deus não está retendo nada a nosso favor. O grande problema é que Deus não tem encontrado a fé suficiente para que Ele faça o que Ele já planejou para as nossas vidas. Lá na cruz do Calvário, eu concordo, a obra da redenção foi muito mais do que me levar para o céu um dia, e glória a Deus porque nós vamos um dia, e essa é a maior bênção da redenção. Mas existem outras coisas que estão inclusas na obra redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É a nossa posição em Cristo, é a nossa autoridade e é a nossa condição de provocarmos os milagres de Deus sobre essa terra. A igreja é um agente transformador de Deus. Deus não faz nada na terra, exceto que o faça através da igreja. O Senhor chamou a igreja, e essa é a razão porque Jesus constituiu a igreja e a transformou. Disse: vocês são o meu corpo, eu sou o cabeça, mas vocês são o meu corpo. Isso significa que todas as ações de Deus são feitas por meio do corpo. Nós somos o corpo, e é através do corpo que Deus realiza todas as coisas. Aleluia. Então vamos ver esse texto aqui. A Bíblia diz que, eu disse para você, Jesus foi numa casa numa região que não era de Jerusalém. Ele entra numa casa e ele não gostaria que as pessoas soubessem que ele estava ali, porque Jesus era judeu. Os judeus não se misturavam com os gentios. Jesus está preservando a si mesmo. Ele não queria propaganda. Ok? Então Jesus está tratando de algumas questões aqui. Primeiro, o que Jesus está tratando da segregação racial. Segunda, Jesus está tratando das inclusões, da inclusão. Por quê? Porque o Evangelho tem a proposta de inclusão e não de segregação. Isso é muito importante para nós entendermos, porque o Evangelho ele foi consumado nessa proposta de que gentil e judeu se transformaria num só povo. Mas isso também tem uma outra ideia, de que Deus não tem nenhum problema em tocar qualquer pessoa, quem quer que seja. Porque os discípulos tinham essa concepção de que o povo judeu, e de fato era verdade, eram os guardiões dos oráculos sagrados, e que Deus só falava por meio deles, e que somente eles eram abençoados por Deus. Essa era a concepção dos judeus. Quando Jesus chega àquela cidade, ele está tentando transformar uma realidade. E na verdade a gente pensa que foi a mulher que correu atrás de Jesus, mas eu creio que Deus sempre programa alguma coisa para mostrar uma verdade maior. Amém. Todas as experiências que a gente tem na vida, isso não exclui Jesus. Deus está tentando provocar uma outra realidade em nós. Essa mulher foi atraída por Jesus por causa de uma circunstância difícil que ela estava vivendo, para que ele transformasse uma realidade, para que ele começasse a mudar algumas realidades na vida, tanto dos discípulos quanto daquela mulher, e provocar, criar um ambiente de fé, para que aquele milagre pudesse acontecer no território gentil. E a palavra diz então, o texto diz assim, olha, observa, em Mateus: partindo Jesus dali, retirou-se dos lados de Tiro e Sidom,
e Tiro e Sidom era uma região, como eu disse para vocês, gentílica. E eis que uma mulher cananeia, Mateus diz que ela era uma mulher cananeia, nascida ali, mas Marcos diz que ela era judia, ela era grega, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus começa a lidar com essa mulher e lidar com os seus discípulos. Com essa mulher, está lidando em algumas questões que você precisa entender. Por que Marcos disse que ela era grega? Porque ainda nos dias de Jesus, a cultura grega era uma cultura predominante na terra. A cultura greco-romana. Roma nunca teve uma cultura muito definida. Havia uma influência profunda da cultura dos gregos antigos sobre a cultura romana até nos dias de Jesus. Assim, todos aqueles que eram gregos, eles tinham uma ideia de superioridade em relação às outras raças. Os gregos vestiam-se de maneira diferente. Por isso é que Mateus a identifica como grega. Marcos a identifica como grega. Isso tem um propósito. Quando Jesus chega ali e a mulher se aproxima dele, Jesus sabia que aquela mulher não tinha fé suficiente para que ele pudesse mudar a sua vida e a sua realidade. Então Jesus começa construindo um caminho de fé para aquela pessoa. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, antes de nós prosseguirmos nessa palavra, essas 7 semanas é para construir um caminho de fé para você. Talvez você não receba tudo hoje, talvez você receba na próxima semana, mas o fato é que Deus vai construir um caminho de fé para que você possa receber o que você precisa, de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa, que Deus conhece a sua necessidade, mas Ele precisa que você tenha fé. Por isso Deus vai construir um caminho de fé para que você possa alcançar o seu milagre. O tema que me foi dado é: Deus, eu preciso de um milagre. Jesus estava olhando para essa mulher, ela veio até ele, e ela o incomoda, ela o tira daquela casa. Ele disse: eu não quero ver ninguém. Mas aquela mulher chega diante dele, e ela começa então a dizer: Senhor, eu tenho uma filha, e a minha filha está endemoniada, ela está enferma, possessa de um espírito maligno, ela está debaixo de cadeia, e eu preciso que você, Jesus, que você intervenha na história da minha filha. E então Jesus começa um processo para tratar da vida dela. Mateus disse que a mulher clama por Jesus e Jesus a ignora. A palavra de Jesus não diz uma palavra. No primeiro momento ele se cala. Ele não diz absolutamente nada. O que Jesus está fazendo? Jesus está quebrando com as estruturas de pensamento e de orgulho daquela mulher. Deixa eu dizer para você uma coisa que a igreja não entende, irmãos. Nós não entendemos por que nós somos tão doentes em nossa fé. Eu não me refiro à igreja local, estou fazendo referência à igreja Corpo de Cristo no Brasil e talvez no mundo. Estamos adoecidos em nossa fé, porque nós não entendemos, irmão. Andar com Jesus é maravilhoso, mas Jesus tem umas coisas, irmão. Você está caminhando com ele aqui no pensamento, de repente ele muda de caminho. Já parou para pensar? Jesus é extraordinário como ser humano. Então você está caminhando com ele no pensamento, de repente ele muda o caminho, ele volta, aí você fica perdido. O que Jesus quer dizer com algumas coisas que ele diz? Tem alguns textos que a gente não consegue compreender a cabeça dele. O que ele está tentando dizer? Esse é um capítulo que Jesus é o capítulo mais profundo que eu vejo a respeito de fé. Porque Jesus está tentando quebrar paradigmas, conceitos errados no coração daquela mulher e tentando também quebrar os mesmos paradigmas na cabeça dos seus discípulos. A Bíblia diz que quando Paulo começou a pregar o Evangelho, por exemplo, na cidade de Coríntios, aquela cidade era uma cidade predominantemente grega, de cultura grega. E Paulo diz assim, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas eu propus pregar a Jesus Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus. Ele diz assim: eu tenho uma proposta. No capítulo 2, versículo 1, ele diz:
quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, eu não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Paulo está propondo uma contracultura. O Evangelho é o Evangelho da contracultura. O Evangelho precisa ser visto de forma diferente. Nós não podemos entender o Evangelho em nossa cabeça, é preciso entender no Espírito. O Evangelho não foi dado para ser racionalizado, o Evangelho foi dado para ser vivido numa experiência espiritual profunda. Se nós externarmos tudo, vamos perder as coisas mais profundas propostas por Deus, e isso é o que Jesus propõe em toda a sua caminhada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Jesus lida com essa mulher a quebrar uma coisa que a igreja não sabe. Sabia que a gente tem uma coisa chamada incredulidade existencial? Eu descobri que a gente tem incredulidade existencial, e essa é a pior incredulidade para ser rompida. É aquela incredulidade que não é destruída quando a gente aceita Jesus. Não! Ela continua, ela perdura na nossa vida, nos impede de ver a vida com a simplicidade do Evangelho e com a profundidade que ele propõe. É assim que eu caminho. Eu comecei essa experiência, eu descobri que é uma incredulidade existencial. Eu nasci para não acreditar. Eu nasci para não acreditar em Deus. Eu nasci para não acreditar nas coisas de Deus. Eu nasci para não acreditar em milagres. Toda a minha cultura, toda a minha racionalidade, todos os meus valores, toda a minha capacidade intelectual está me programando para desacreditar. Está me programando para não viver milagres, está me programando para viver na racionalidade, e eu preciso me libertar disso. É por isso que Jesus precisa caminhar com essa mulher antes de fazer alguma coisa por ela. Deus vai quebrar as estruturas de incredulidade da sua vida antes de fazer milagres na sua vida. Você entendeu, irmão? Eu disse para você, vou repetir, para que você entenda, Deus só responde à fé. Enquanto você não se levantar em fé, você não terá aquilo que você precisa, porque Deus está olhando para a sua fé e não para a sua necessidade. Será que Deus vai encontrar fé nesses dias aqui? Vai! Quando o Gilvão mandou para mim, a campanha de 7 dias, eu disse assim, amém, vai quebrar as estruturas de incredulidade do povo. Glória a Deus. O Senhor vai romper com as estruturas de incredulidades existenciais que nos destrói, que nos torna tão incapazes de viver coisas simples do Evangelho. Porque Jesus passa pelas pessoas, cura um, cura outro, não é? Liberta um, liberta outro aqui, prover a vida de um, e a gente para um milagrinho, uma dificuldade, não é? E nós amamos a Jesus, irmãos. Quem vai dizer que a gente não ama Jesus? Quem vai dizer que a igreja que não ama Jesus? Por que vocês estão aqui? Vocês amam Jesus? Ninguém vai me convencer de que eu não amo Jesus. Não há nada que me convença de que eu não sou filho de Deus. Há um testemunho interior. Essa é a minha identidade, eu sei quem eu sou. Agora, a despeito disso, eu sei que a gente precisa romper algumas barreiras, e nós temos um problema, nós temos uma barreira cultural. Essa mulher tinha uma barreira cultural. Os gregos eram extremamente orgulhosos da sua própria cultura, por causa dos sábios da velha Grécia, Aristóteles, Sócrates, Arquimedes, homens que foram tão importantes na história, que todas as estruturas sociais, psicológicas do Ocidente foram formados, construídos com base, as pilastras da nossa sociedade foram construídas na velha Grécia. Esses homens são importantes, de verdade, mas o Evangelho tem uma proposta diferente. O Evangelho não anda nessa onda. Você precisa entender isso. Então Jesus olhou para a necessidade dela como um ser antropológico. E Jesus então diz assim, olha, mulher, vem. Jesus, filho de Davi, olha, é de propósito que o Espírito Santo projeta no coração dessa mulher, para ela gritar filho de Davi, porque filho de Davi é Jesus humano, é a humanidade de Jesus que está em xeque. Ela clama pelo Jesus humano, pelo ser social e antropológico. Porque esse cara que sofre,
Esse cara que entende as dores e as ansiedades das pessoas. Esse cara que entende que eu sofro, que eu tenho tentações. Esse camarada, Jesus, que é esse ser que parece comigo, que eu me pareço com ele. É esse que sofre das mesmas dores, das mesmas ansiedades que eu. Então esse pode socorrer a minha filha. Ela vem atrás dele. E eu acho assim, Jesus lá sentado, diz assim, olha, ele está falando para os discípulos para provocar uma coisa neles. Não quero ser incomodado, tá bom? Olha, lembre-se, Pedro, Tiago e João, Pedro, nós estamos no território gentil. Todos os gentios são impuros, nós não, hein? Ok, então não vamos tocar nos gentios, tá bom? Ok, mestre, é isso aí. Jesus está provocando eles, tá certo? Então, mesmo que apareça alguém aí, por favor, despache, que eu não vou atender, tá certo? Ok. Marcos diz que uma mulher, Jesus está naquela situação ali cômoda, e de repente uma mulher tira o seu sossego. E a mulher é grega. E a mulher, quando vê Jesus, ela já ouviu falar dele, sabe que ele é o cara do milagre, é o homem da hora, o profeta de Jerusalém. E aí ela começa a gritar por ele, mas ele a ignora. Eu falei para vocês, eu demorei muito tempo para entender por que Jesus fez isso. Você já não olhou assim para esse texto? Por que Jesus chamou a mulher de cachorrinho? O que Jesus está fazendo com ela? Construir um caminho de fé. Parece que Jesus está massacrando a mulher, está massacrando aquilo que a impedia de receber o milagre. E às vezes é isso que Deus vai fazer nesses dias. Deus vai quebrar estruturas em você, irmão. Se prepare. Nós vivemos tantos anos fora do projeto, do propósito de Deus. E agora Deus precisa reconstruir isso no nosso coração, porque não dá para divorciar o Evangelho de milagres. Sinceramente, não dá para acreditar em Evangelho se você não vê-lo a partir dessa perspectiva real dos milagres. Só se você for muito cego para não entender que o Evangelho tem uma proposta clara de realizar milagres aonde ele chega. Jesus começou a expulsar demônios, curar enfermos, e ele disse assim, é porque o reino de Deus está aqui. Quando o reino de Deus está, então os milagres acontecem, porque essa é a proposta e é a natureza do reino. O reino de Deus produz milagres, e ele não tem nada a ver com a constituição humana e da racionalidade. É a briga eterna desde Gênesis entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é o nosso espírito, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a nossa razão, o nosso intelecto, o fato de que nós somos programados para pensar de forma contrária a Deus, é a nossa incredulidade existencial que precisa ser quebrada, rompida em algum momento, para que a gente experimente aquilo que é natural para nós. A gente fala de sobrenatural, mas o natural da igreja é o sobrenatural. O que não é natural na igreja é viver no natural. Você quer ver Mateus 17? Tem um texto interessante também, outro. Jesus vai para o Monte da Transfiguração, não é? Está lá com Pedro, Tiago e João. Aquele momento maravilhoso. Jesus se ausenta da terra e está lá os discípulos tentando expulsar um demônio, curar um menino que tinha epilepsia. Bom, eles não sabiam que era um demônio, depois que Jesus disse que era. O menino caía no fogo, caía no mais, era ataque epilético. Quando Jesus volta, o pai do menino disse assim, olha, eu trouxe esse menino aqui para os seus discípulos curar, mas eles não conseguiram. Então significa que eles tentaram, e eles ficaram mesmo preocupados. Por que a gente não conseguiu? E Jesus responde assim, por causa da vossa fé. Ele diz assim, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Traga-me aqui o menino. Jesus expulsa o demônio e tal. Quando chegaram em casa, se perguntaram para Jesus, Senhor, por que não funcionou? Porque todas as vezes funcionou e agora não. Jesus diz, olha, por causa da pequenez da vossa fé. Se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, vocês não apenas vão curar doentes, mas vão até transportar montes. E o verso 21, ele fala uma coisa que também a igreja não entende.
Você quer ver? Capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não se espera, senão por meio de jejum e oração. Aí o povo acha que Jesus está falando do tamanho do demônio. Não, esse tipo de demônio precisa jejuar. Ele não está falando isso. Ele está falando, esse tipo de incredulidade não se destrói, senão por jejum e oração. Casta é tipo, irmãos. Que tipo? Olha, Jesus tinha seus... tudo que eles faziam era debaixo do manto de Jesus, do manto profético de Jesus. Bom, se Jesus estivesse comigo, por que eu precisaria orar e jejuar? Ele está aqui comigo, eu atuo debaixo do seu manto profético, debaixo da sua autoridade. Tudo funciona. Primeira vez que Jesus se ausentou, eles fracassaram. E aí eles perguntam por quê? Jesus disse, é por causa da fé. Aí é a fé existencial. Eu aprendi que jejuar quebra as minhas estruturas de incredulidade. Quando eu jejuo, eu entro num nível de fé ainda muito maior. E aí é o que Jesus diz, essa casta, esse tipo, pode olhar no original, nesse tipo de incredulidade, Jesus, de novo, não é o tamanho do diabo, é o tamanho da sua incredulidade. Pode ver no contexto, Jesus não falou nada do demônio, nem é que o povo acha, não, olha, aquele demônio é muito grande, a gente precisa ter fé, a gente precisa jejuar para expulsar. Não é o tamanho de demônio, a discussão de Jesus não é o demônio, é a fé. E ó, geração incrédula e perversa, por causa da pequenez da vossa fé, que vocês não conseguiram. Isso aqui é a fé existência, a incredulidade existencial. Deus precisa romper com as minhas estruturas racionais, as minhas incredulidades existenciais, para que eu entre em milagres. E aí Jesus começa a construir isso na mulher. Observa? O cara clama. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você precisa provocar o seu milagre, irmão. E não se importar muito quando parece que Jesus não está dizendo nada. Porque quando Jesus não está dizendo nada, mesmo quando você está clamando por Ele, significa que Ele está lidando com alguma área da sua vida. Ele está tocando alguma área de incredulidade na sua vida, algum lugar de resistência na sua vida. Resistência à verdade de Deus. E o texto diz assim: ele, porém, lhe responde nada, e os discípulos dizem: Senhor, manda ela embora. São judeus, né? Senhor, deixa essa mulher para lá, ela nem judia é, deixa ela para lá. Deixa ela para lá. E a mulher continua insistindo. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando isso para a mulher. Ele está dizendo: eu não fui enviado para os gentios, eu fui enviado somente para aqueles que são de Israel. Lembra que eu falei? Jesus está provocando tanto a mulher quanto os seus discípulos, porque ele não desiste da mulher. Ele está propondo uma revisão teológica, um entendimento novo a respeito de uma realidade nova que está sendo proposta pelo Evangelho. E ela então responde para ele. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E aí Jesus vai mais fundo. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. O que Jesus está fazendo? Quebrando as suas estruturas de orgulho. Tem muita gente na igreja que nunca vai alcançar nada mais profundo, mais espiritual. Nunca vai encontrar lugares de milagre por causa das estruturas erradas que tem na sua mente. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o entendimento de Deus e da sua verdade, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. O nosso maior problema ainda é a influência da árvore do conhecimento do bem e do mal, que permeia a nossa mente, que nos impede de nos enxergarmos como seres espirituais,
O centro da sua vida mudou, irmão. Escuta isso, no nome de Jesus. Antes de Jesus, a sua vida era governada pela sua cabeça, agora é pelo seu espírito. O centro da sua vida é o seu espírito, é o homem interior, criado segundo Deus. É aí que todas as coisas vão acontecer, é aí que a fé nasce, é aí que os milagres acontecem, é aí que você vai ouvir a voz de Deus. É preciso que a gente interiorize mais. Quando o Watchman Nee diz que o homem interior, eu me lembro dos livros do Watchman Nee, ele diz assim: o homem, a casca tem que ser quebrada para que o homem interior possa se manifestar. Alguém disse assim: o Watchman Nee está codificando o cristianismo. Porque para nós somos os cristãos ocidentais, nós somos extremamente externos. A gente não se ouve do lado de dentro, a gente não pergunta a Deus do lado de dentro. Todo o nosso cristianismo é para fora, do lado de fora. Nós perdemos a habilidade de sermos espirituais. Nós não somos espirituais, nós somos extremamente carnais. Ser carnal é quando a sua vida é governada pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. É só isso que é ser carnal. Ser carnal não é fazer isso ou aquilo, irmão. Ser carnal depende daquilo que governa a sua vida. Qual é a área da sua vida que te governa? Se você é governado pelo homem exterior, então você é carnal. Paulo diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucuras, e elas só se discernem espiritualmente, 1 Coríntios 2. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo não é julgado por ninguém. E aí no verso seguinte ele diz: quem conheceu a mente de Cristo que possa conhecer? Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa conhecer? Ele diz: nós temos a mente de Cristo. Aonde é que está a mente de Cristo? No meu espírito. A mente de Cristo não está aqui, ó. Aqui é a sua mente. A mente de Cristo está no seu homem interior. E ela se revela de vez em quando. Deus está quebrando as estruturas na vida dela. Sabe como é que é a nossa fé? Sabe aquela coisinha que estica? Aquele fiozinho, o elástico. A nossa fé é que nem um elástico. Jesus percebeu que a fé da mulher era muito pequenininha. Então ele começa esticando a fé dela. Amarra aqui numa ponta e vai esticando. Como é que ele está esticando? Primeiro ela chama e ele diz que você não olha e para isso não é estranho que Jesus esteja se comportando desse jeito. Ele não é assim. Não, Jesus não é assim. O cara mais extraordinário da terra não é assim. Mas Jesus está esticando a fé dela. Jesus ignora e ela então continua. Ele está provocando ela. E aí chega uma hora que Jesus vai mais fundo. Jesus diz: olha, primeiro ele diz: eu vim só para pregar para os judeus. Essa palavra e o que eu faço não é para você. Depois ele insiste, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Jesus está quebrando a mulher, o seu orgulho e a sua soberba. E por último, a mulher responde assim: não, mas até os cachorrinhos têm o direito de comer das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Nesse momento aqui, Jesus entende que essa mulher construiu uma estrutura de fé no seu coração. E ela se quebranta de tal forma que Jesus diz assim: mulher, seja feito segundo a tua fé. Você acabou de receber o seu milagre. Jesus chega até ela e Jesus diz: está tudo feito já. O que isso quer dizer, irmãos? Algumas coisas importantes para que você possa desenvolver nesses dias. Primeiro, você precisa ter foco naquilo que você está pedindo. Não fica perdido, irmão, pelo amor de Deus. Deus só ouve orações importantes. Se você ora hoje uma coisa, amanhã está orando outra, não é importante, Deus não vai responder. Anote. Qual o propósito? Qual o propósito? Tem algum propósito? Quantos estão por alguma coisa específica aqui? Está pedindo uma coisa certa? Não fica com aquele negócio: ah, se eu quero ser abençoado. Não funciona. O reino de Deus não é assim. Seja específico.
para que você possa ter um foco. Escreva o que você está buscando do Senhor. A partir, eu não sei se é a primeira semana, a primeira ou a segunda, não sei. É a primeira? Amém. Então pega o seu caderninho agora, coloque assim, caderninho da campanha, seja lá o que for. Escreva qual é o seu propósito. Escreva o que você precisa e todos os dias diga para Deus a mesma coisa. Por favor, não me diga que Jesus disse que isso é uma repetição. Você não sabe, Jesus ensinou em Mateus 6, não é isso, irmão. Não tenho tempo para falar para você. Mas ali no original, uma repetição, é um som que você emite sem significado. Jesus está dizendo que os gentios é que oravam assim, porque não sabia para quem oravam. Repetir as coisas para Deus é bíblico. Isaías 62, vós, servo do Senhor, não deis descanso a Ele, não descanseis, nem deis descanso a Ele, fazei o Senhor se lembrar de todas as suas promessas. Eu entendo, e isso eu tenho desenvolvido em minha vida, orações importantes devem ser repetidas todos os dias. Porque se a mulher tivesse desistido no primeiro dia, a impressão que iria ficar é que Deus não tinha nenhum interesse por ela. Mas ela insistiu, então anote o que você precisa, isso é foco. Segunda coisa, irmão, seja determinado. Lembre-se que Deus está esperando que você se mova em fé. A fé é ativa, não é passiva, não é? Estou esperando. Quem sabe um dia. Então não é fé, irmão. É esperança, é outra coisa, irmão. Esperança é outra coisa e tem outra aplicação. É uma verdade bíblica que se aplica a outras realidades. A fé, ela é dinâmica, ela é ativa. Você precisa responder. Você precisa ser determinado em sua fé. Você tem que se levantar todos os dias e proclamar aquilo que você precisa diante do Senhor. Terceira coisa, você precisa se quebrantar diante dele. Se quebranta diante do Senhor. Permita que o Espírito Santo promova esse quebrantamento na sua vida, para que rompa essas estruturas que impedem você de entender o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida. E a última coisa, renda-se a Ele. Renda-se, não discuta. Com Deus não se discute. A gente se rende. Você não é maior que Ele. Você precisa dEle. Ele é o seu Senhor. Renda-se diante dEle. Humilhe-se diante dEle. Não importa o que aconteça. A mulher nem se importou com o que Jesus disse. Jesus disse, e esse era o termo que os judeus se referia aos gentios, cachorrinhos. Jesus usa a mesma terminologia, e quando Jesus cura essa mulher, ele promove um novo momento teológico para os judeus, para que eles entendessem que a bênção não era somente para eles, mas também para todos os gentios sobre a face da terra, o que de fato veio acontecer quando o Evangelho se expandiu. Em nome de Jesus, Deus está esticando a sua fé. Aleluia! Deus está quebrando as suas estruturas de incredulidade. Deus está dando a você um tempo profético na sua vida. Glória a Deus que o pastor estabeleceu esse tempo para você. Porque vocês poderão ser curados na sua fé. Agora Deus vai esticar você, está entendendo? Talvez você ainda não tenha a fé necessária para receber o que Deus precisa dar para você e o que você precisa receber de Deus. Deus vai esticar a sua fé. Nesses dias esteja muito atento a Deus. Ouça a voz do Espírito. Discirna tudo que Deus intentar falar para você nesses dias, porque se a igreja propôs esse tempo, então Deus vai agir nesse tempo. Lembre-se que é o céu que faz milagre, mas quem os provoca é a terra. Vocês estão provocando, não estão? Deus vai responder. Agora Deus vai lidar com cada pessoa de maneira diferente. O Senhor vai romper as estruturas de incredulidade. Eu disse para você que Deus vai curar a fé. Deus vai curar o nosso coração em relação a nossa fé. Nesses dias, nós precisamos de uma fé mais simples, porém profunda. Uma fé que não é complicada. Uma fé simples. Uma fé que recebe. Uma fé que agrada o coração de Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus.
nós vamos iniciar esse tempo de milagres. Estamos iniciando. A única coisa que você precisa hoje é abrir seu coração para o Senhor e deixar bem claro que você precisa dele. Quando você for a Jesus agora, você vai fazer isso agora, você vai dizer para ele exatamente o que você precisa. E depois nós vamos orar por vocês, todos aqueles que vão precisar de milagre. Eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. A gente vai orar aqui. O primeiro dia dessa campanha, nós vamos orar por vocês. Se você precisa de um milagre na área financeira, na área espiritual ou na área física, não importa em que área você precisa, seja específico. Deus vai agir à medida que você falar para Ele que você precisa. Então nós queremos hoje orar com vocês. Começar essa jornada, essa caminhada, essa subida no monte. Orar é subir numa montanha. Cada uma das quartas-feiras que você vier, você vai subir um degrau nesse monte. O fato é que eu creio que até o último dia dessa campanha Deus vai fazer muitas coisas na vida de você. Quantos precisam de um milagre hoje? Então sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar com vocês. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero que você levante diante de Deus uma fé simples. Uma fé simples. Simples. Não conflita a sua fé. Deixe que ela seja simples. Deus espera uma fé profunda, porém uma fé simples. Quantos precisam de cura? Tem alguém aqui que precisa de cura? Os que precisam de cura, fiquem só desse lado aqui. Só os que têm problema de enfermidade. Todos os outros problemas fiquem desse lado. Nós vamos liberar o nosso coração para o Senhor agora, para que a unidade de Deus comece a acontecer e voltar nesse lugar no nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, nós te convidamos, glórias. Tu já estás aqui, mas nós queremos que a condução venha para tocar as pessoas. Nós pregamos a tua palavra e a resposta. Queremos nessa noite que tu faças milagres para glorificar e exaltar o nome de Jesus nessa noite. Nós não queremos nenhuma glória, nada, Senhor. Glória é tua. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome de glória. Senhor, nós queremos que tu sejas glorificado, que o senhorio de Cristo seja levantado. Amém. Quando nós tocarmos as pessoas, que os milagres comecem a acontecer. Que haja o fluir do teu Espírito, Senhor, como águas, como rios profundos de águas, fluindo pelo coração, a mente dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós vamos impor nossas mãos sobre elas agora, Senhor. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Por causa de tua palavra, nós vamos para fazer isso. Senhor, nós vamos impor nossas mãos para que eles sejam curados agora. Senhor, uma fé simples que temos em nosso coração. Em nome de Jesus, libere sobre a tua vida agora o poder de cura. Essa noite receba um santo de cura no nome de Jesus. Eu proclamo milagres sobre a tua vida, seja restaurado teu corpo físico agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus, eu falo enfermidade, sai desse corpo agora. Em nome de Jesus. Que o teu corpo comece a experimentar agora o poder de Deus. O milagre do Senhor venha sobre ti agora. Que haja uma reconstrução de tudo que precisa ser reconstruído, um ajustamento de todas as funções do teu organismo, em nome de Jesus. Sobre a tua vida vem o poder do Espírito Santo para te curar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero o meu Espírito, o teu Espírito libera a tua cura. Receba a cura do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o poder da cura, o poder do nome de Jesus. Eu reivindico que tu sejas curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu
toca o teu povo, toca do teu jeito, da tua maneira. Eu libero do meu Espírito, Senhor, agora o teu poder. Toca a necessidade de todas as circunstâncias em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toca o teu povo. Toca o teu povo agora. Milagres começam acontecendo em nome de Jesus. Milagres aconteçam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Circunstâncias sejam mudadas agora. Cadeias sejam quebradas agora. Toda ação maligna contra a tua vida, nós quebramos agora no poder e autoridade do nome de Jesus. Quebramos o jugo sobre tua vida. Te libertamos agora do poder e autoridade do nome de Jesus. Seus olhos sejam abertos. O teu Espírito se mova agora no Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que haja um tempo de profunda transformação. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Pai, em concordância com o trono, em concordância com o céu, nós jamais ousaríamos orar sem a tua vontade, Deus. O Senhor sabe que nós queremos a tua vontade, mas eu sei que tu quer curar o teu povo. O Senhor quer libertar o teu povo. Nós proclamamos e liberamos o teu poder agora sobre eles. Em nome de Jesus, nós falamos ao governo. Sai agora. Todo propósito maligno caia por terra agora. No nome de Jesus, toda doença seja paralisada por todo o corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos nosso tempo profético sobre essa vida. Grandes coisas vão acontecer nos próximos dias. Você vai experimentar isso de Deus. Você vai tocar em lugares altos do Senhor. Deus vai te dar uma visão mais profunda das coisas do Espírito em nome de Deus. O Senhor vai te dar uma visão mais profunda das coisas do Espírito em nome de Deus. O Senhor te dará um entendimento espiritual profundo. Coisas espirituais do Espírito. Oh, o meu Espírito flua agora a vida do Espírito, a vida e os dons sejam liberados, os dons sejam ativados, a fé seja ativada, a unção seja ativada, em nome de Jesus, 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 do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nós proclamamos esse tempo sobre essa igreja. Amém. Senhor, nós sabemos que muitas coisas vão acontecer. Muitos serão visitados de uma maneira profunda pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia. Muitos serão tocados de maneira que nunca foram tocados pelo Senhor nesse dia. Milagre não é só cura, não é só libertação financeira. Milagre também é quando Deus visita o seu povo com uma visão profunda, com um entendimento espiritual profundo. O Senhor vai tocá-los em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos essa atmosfera neste lugar, promovendo o teu Espírito e tua glória em nome de Jesus. Que o Senhor libere anjos em favor dessa casa. Deus, nós não queremos é viver o natural. Abrimos mão de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de viver uma vida profunda do teu Espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dê a sua adoração a Ele, agradeça a Ele. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Eu mergulho na minha
não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Desde que nós entramos aqui, começou a se formar uma atmosfera de milagre. O que você está sentindo nessa noite é exatamente isso. Uma atmosfera de milagre que foi criada, que está sendo criada, sim, pelo Espírito Santo. Mas o que move o Espírito Santo é a minha e a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Nas quartas-feiras nós estaremos aqui, todas as quartas, nessa campanha, debaixo dessa atmosfera, debaixo desse poder. Eu quero que você saiba que algo já começou a acontecer. Há um poder de Deus nesse lugar. Essa palavra que você ouviu está quebrando estruturas que são necessárias para liberar a tua fé nessa noite. Aleluia. São 49 dias debaixo dessa atmosfera de milagres. Aleluia. Que você não saia debaixo disso, que você volte para sua casa crendo, volte para sua casa confiando, sabendo que Deus já está operando, que as janelas dos céus já estão abertas. Aleluia. E é a tua fé que vai trazer esse poder, é a tua fé que vai trazer esse milagre. A tua vida vai ser mudada, transformada pelo poder de Deus. Esse é o começo. Aleluia. Por isso, guarda isso no teu coração e diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Aleluia. Eu creio que o Senhor é o mesmo, eu creio que o Senhor não mudou. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai agir na minha vida. Eu creio, Senhor, no teu poder. Aleluia. E você vai ver o poder de Deus, aleluia, agindo como você nunca imaginou. Ergue a tua mão ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu creio em milagres. Eu abro meu coração para receber o melhor de ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu não vou olhar para trás, não importa a minha experiência, não importa o meu passado. Eu creio que nessa noite há algo novo para mim, há um novo começo, há um recomeço para a minha vida. Eu creio e recebo, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Que